E outro caso que tem chamado muito atenção, mas aí do mundo todo, são as taxações de Donald Trump. Hoje, a China anunciou que está convocando, quer a convocação de uma reunião do Conselho de Segurança, justamente para discutir as taxações impostas pelos americanos, pelo governo de Donald Trump. João Vieira, editor de internacional da Band News TV, já chega por aqui. Tem mais informações para a gente justamente sobre essas repercussões dessas taxações de Donald Trump. João, a China também agora com uma taxa um pouco maior. Pelo menos a Casa Branca está falando isso. Boa tarde para você, Frumento, para o Renan, para quem nos acompanha. E a China, em última medida, querendo uma pressão internacional, né, mais forte contra os Estados Unidos. Por isso que convoca no Conselho de Segurança da ONU esta reunião informal para o próximo dia 23, então, na semana que vem. E a China, no lançamento de uma nota, né, para anunciar este encontro informal lá em Nova York, ela fez fortes críticas aos americanos, além daquelas que já tinham sido feitas pelo Ministério das Relações Exteriores chinês nos últimos dias, dizendo que os Estados Unidos estão jogando uma sombra sobre os esforços globais, não só da economia, mas pelo desenvolvimento e até mesmo pela paz. Disse também que todos os países, mas sobretudo as nações em desenvolvimento, estão sendo vítimas de um unilateralismo e de práticas de bullying por parte, claro, dos Estados Unidos. Por fim, ainda chama essas tarifas de uma espécie de arma, que os Estados Unidos estão usando as tarifas como uma arma, como uma ferramenta para incidir em extrema pressão contra os chineses e contra o resto do mundo também, dizendo ainda que os americanos estão violando drasticamente as regras do comércio internacional. Mais cedo, essa nota veio depois, né, do que aconteceu mais cedo, dos Estados Unidos anunciando, através da Casa Branca, uma taxa diferente do que a gente estava esperando, né? Até ontem, 145%, já era um número bastante alto, só que nesta nota da Casa Branca veio um número maior, de 245%, quase o dobro. Isso porque os Estados Unidos afirmaram que alguns produtos, por exemplo, seringas, carros elétricos, eles têm tarifas diferentes, não só aquelas das tarifas recíprocas, mas outras que são mais graves do que produtos considerados básicos ou que não levam tanto risco à segurança americana. E são esses produtos que podem chegar até 245%. Então tem algumas escalas, alguns 200, 220, 245%. Segundo os americanos, isso é essencial. A China ainda não respondeu se vai, na mesma medida, anunciar novas tarifas contra os americanos. Até agora está ali em 125%, mas possivelmente vai subir esse número muito em breve. Tá certo, João Vieira, editor de internacional da Band News TV, com as novas informações e desdobramentos das taxações americanas. Obrigado, viu, João? Valeu, um grande abraço. Até a próxima. Valeu.